Muito bem, voltamos para nossa segunda aula dessa apostila, a número 12, né? Na verdade, é a aula 134. 134. Missiologia. Estamos estudando missiologia. Começamos com teologia na primeira aula, olha só, e agora na última apostila, voltando com missiologia, porque deve ser o fruto desse estudo, desse empenho em teologia. Vamos abrir logo a nossa apostila para a gente ganhar tempo. Cadê onde é que ela está aqui? Eu não estou achando. Ela estava aqui agora. Deixa eu voltar aqui no outro canal. Acho que está aqui, ó. Pronto. Vamos lá, então. Vamos aqui. Puxar ela aqui agora. Pronto, já está aqui na mão. Olha lá. É a aula 134. 134, ok? Ah, nós vamos ver aqui, então, a missiologia, missões com o homem. Então, agora Deus ele tem uma missão maior, que seria Cristo no Calvário, que nós estamos sendo pregadores e disseminadores desta missão suprema de Deus. No entanto, nós temos também essa missão com o homem. Então, Deus tem uma missão com o homem, com duas vertentes aí. Para se aproximar dele e, através de Cristo, salvá-lo, e também para motivá-lo a ser pregador para outras nações. Então, é a missão com o homem. Muito bem. Vou buscar aqui a apostila. Só o sistema aqui. Muito bem. Ó, vem até com música. Que legal. Aula 134, Teologia, Missiologia. Aula 134, Missões com o Homem. A missão de Deus com o homem inicia-se na formação. Lá em Gênesis 26. O Senhor forma a espécie e já relaciona com a mesma. Ele vem e passeia com o homem no jardim em missão de fazer-se conhecido. Sua missiologia sempre teve um alvo, a humanidade. O significado é de passear, de acordo com Gênesis 3.8, ou mesmo andar, é como dar passos, caminhar, mover-se, deslocar-se, por força própria ou não. Avançar. De certa forma, Deus assume uma forma observável para Adão. É óbvio que Deus não cabe neste mundo, ele jamais e ele jamais se limita ao mesmo, nem no espaço e muito menos no tempo. Ele está acima e afora de qualquer forma de existência ou tamanho. Porém, como Deus é supremo criador, pode assumir formas, inclusive humanas. Podemos considerar uma teofania. Teofania é o encontro pessoal, uma divindade, na qual a manifestação de uma divindade ocorre de uma forma observável. Especificamente, se refere-se à manifestação temporal e espacial de Deus, de alguma forma tangível. Andar envolve diálogo, seguir na mesma direção, ter um alvo onde chegar, escolher um caminho. Que teria Deus conversado com Adão? Para que lado do jardim caminhavam? Afinal, andar com Deus é estabelecer um relacionamento, e esta é a missão de Deus para com a humanidade. Uma pausinha aqui para explicar para vocês uma coisa muito interessante. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui. A teofania, escreva no caderno teofania e escreva antropomorfismo. Deixa eu pôr aqui no chat, que é melhor. Espera um pouquinho. Deixa eu pôr no chat para você entender melhor. Cadê o chat? Aqui, ó. Escreva teofania, ok? Que é a aparição, né? É meio estranho falar isso aí. Manifestação. Manifestação de Deus em forma visível, ok? Agora tem antropo, que vem de homem, né? Morfismo. Antropomorfismo é a linguagem. Espera um pouquinho. Antropomorfismo
antropomórfico, né? Antropomorfismo é a linguagem divina, ou de Deus, né? Divina, com significados humanos, ok? Com significados. Vamos lá. A teofania, a manifestação de Deus em forma visível. Deus se mostrou de forma visível. Ele apareceu lá no vale para Jacó como anjo, não é isso? Ele apareceu para Sara lá com aqueles anjos lá, diz que o Senhor veio falar com Abraão, né? Não é isso? Ele apareceu para Moisés, Moisés viu Deus de costa. Isso é teofania. É a manifestação de Deus de forma visível, tomando alguma forma, de forma humana, né? Porque Adão andava com quem? Como é que Adão andava? Como é que devia ser que Adão via Deus? Ele era negro, branco, alto, baixo, gordo, magro? Como é que devia ser? Olhos azuis, olhos marrons, olhos negros? Como é que seria isso? Então, seja o que for, era uma teofania. Agora, antropomorfismo é quando alguém fala assim, ó, a mão de Deus está estendida, hein? Olha, os olhos do Senhor, Deus está ouvindo. Mas ele é espírito, ele não tem mão, não tem olho, ele não é, mas a linguagem é antropomórfica, para que você entenda na linguagem humana. Eu preguei na África alguns dias, né? E lá eu preguei muito sobre o pão da vida, mas eles nunca onde eu fui, eles nunca viram pão, não sabiam o que era pão. Tem na internet, tudo à luz de antiga, de fogo ainda. E eu pregando, o pastor falou, gente, eu estou traduzindo mandioca, na língua deles é mandioca, que é o pão básico deles aqui. Então, para eles, Jesus é a mandioca da vida. Tá vendo aí? Antropomórfico, né? Voltando aqui à nossa apostila, então. Vamos continuar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí, agora deu. Missões da família. Notamos que a primeira missão de Deus era o relacionamento com o homem, agora estende para a família. Logo após a concepção de Adão, Deus forma uma esposa para Adão, Eva. E sendo assim, macho e fêmea institui uma família. Posteriormente, vêm os filhos, e assim a raça humana inicia sua jornada na Terra. Nota-se, então, Deus sempre envolvido nesses primórdios e acontecimentos, já mostrando para todos a sua real intenção sobre missões. Podemos observar que, a respeito das outras criações, tanto animais como vegetais, não se vê Deus tocando nas suas próprias mãos ou soprando a sua vida, a vida, soprando sua vida sobre. Muito menos em etapas, como foram as etapas Adão, Eva e filhos. Este aspecto demonstra que a maior visibilidade para atender à missão Éden tinha como alvo o homem, a mulher e a família. Deus primeiro os formou para depois entregar para eles uma missão. A missão no Éden. Tudo estava indo perfeitamente bem, quando de repente o pecado aconteceu. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Eles se esconderam, pois pecaram e desobedeceram à ordem de Deus. E agora a missão deveria ser muito mais difícil, pois o pecado seria a força contrária. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso aí está 120 anos, Gênesis, está em Gênesis 6:3. Já notamos aqui claramente uma subdivisão entre as coisas do céu e as da terra. O pecado inaugura uma divisão outrora não existente. E a partir desse momento, Deus criará e permitirá as missões para reunificar o relacionamento provocado pela ruptura efetuada pelo pecado. Aí sim que vem o chamado à missão. Depois do pecado cometido, Deus volta ao jardim e
dentro da fala de Deus, aparece pela primeira vez a palavra, a expressão chamado. E chamou Deus Adão do meio do jardim, né? Gênesis 3, 8, 7. Foi por causa do pecado que fomos chamados. Esta é a missão mais nobre da terra, conhecer a Deus, glorificá-lo, torná-lo conhecido. Enquanto atendemos ao pobre, estrangeiro, viúva, órfão, em suas necessidades, espalhando a santidade bíblica de Deus por toda a terra, pregando aos incrédulos, ensinando os discípulos, preparando líderes e enviando obreiros. Na verdade, essa missão de Deus, olha que interessante, olha, a missão na terra com o homem, certo? A missão na família com a mulher e os filhos, ok? A missão no Éden, que veja bem, é lá no Éden que nascem as missões. É lá no Éden que nasce a expressão chamados. Você foi chamado. Chamou Deus Adão. Gente, o que acontece é que Adão, ele foi chamado por Deus para que viesse a Deus. Ele tinha pecado. O que ele fez? Ele correu para dentro do mato. O que era aquele mato ali? Era o Éden. O que tinha lá? Ah, tinha água pura, 9 pH. Tinha frutas, tinha o que você imaginar de delícias. Deus deu a ele, então, Adão entrou por meio das delícias dos frutos para ser escondido de Deus. Não é isso que acontece hoje. Muitos pecaram. Ao invés de correrem para Deus, se escondem nos frutos que Deus deu. Porque o que Deus deu, Deus não tira. Deus deu a um o dom de pregar, vai pregar bonito a vida inteira, mesmo desviado. Que o dom que Deus dá, Deus não tira. Então, essa fase aí do Éden é interessante. Aí acontece o chamado, né? Aí vem o chamado da missão. A palavra carral. Deixa eu pôr aqui no nosso... é claro que eu vou colocar transliterado em português, né? Carral. Cadê o chat? Olha, carral. Vou pegar o chat aqui, peguei. Bom. Tá transliterado, tá? Carral. Significa convocar. Quando Jesus disse assim, ó, eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar a minha convocação, que eu vou convocar. Hoje em dia a igreja virou 4 paredes, né? Então, vamos pintar a igreja, vamos derrubar a igreja, vamos construir uma outra igreja. A igreja intacta. Esse carral significa convocar. Deus convocou Adão. Deus convocou Noé. Deus convocou Abraão. Deus convocou. É um chamado que é mais para convocação. É como se Deus estivesse me chamando. Por isso que é carral. E de carral, a Septuaginta Rita traduziu como igreja ou eclesia. E hoje a igreja está chamando as pessoas de volta para com Deus. Uau! Espero que você esteja anotando tudo direitinho, tá bom? Muito obrigado. Vamos para a próxima aula. Deus abençoe. Até daqui a pouco.